Então, como eu falei antes, a gente vai ver o livro da Celia Roberts, né, Mensageiros do Sexo, Hormônios, Biomedicina e Feminismo. Para quem não conhece, a Celia Roberts, ela é uma pesquisadora australiana, né? Ela fez o doutorado dela na Universidade de Sydney, na Austrália, onde ela dá aula atualmente no Departamento de Sociologia e onde ela é professora de estudo de gênero e estudo sobre mulheres, né? Ela atua muito fortemente no estudo de sociologia e estudos sociais de ciência e tecnologia, assim como metodologia sociológica e métodos de pesquisa. Além desse livro, ela também lançou em 2015 o livro Puberdade em Crises, uma sociologia no desenvolvimento sexual precoce, que vai ser justamente a nossa leitura de final né, do projeto. É interessante dizer que ela teve um período muito longo na Universidade de Lancaster, né, na Inglaterra, de 2013 a 2018, agora que ela voltou para a Austrália. Então, isso fala bastante sobre as modificações que vão ter nesses dois livros. Os Mensageiros do Sexo, né, é o fruto do doutorado dela no Departamento de Estudos sobre Mulheres, que tinha acabado de ser construído dentro da Universidade de Sydney quando ela começou. E o argumento principal dele é justamente repensar o diálogo entre biologia e teoria feminista, né? Então, muito preocupada nas questões que vão tangenciar essa separação dicotômica entre natureza e cultura, como a gente vai ver. Então, ela vai lançar mão de muitas autoras, principalmente a Donna Haraway, para pensar, então, como que a gente pode fugir dessa dicotomia natureza e cultura que tanto aparece dentro dos debates feministas, mas que, né, como ela vai falar, geralmente é polarizado, né? Ou a natureza fica como algo determinado pela cultura, ou a cultura é algo determinado pela natureza, né? Então, ela quer distanciar essas noções polarizadoras e pensar em algum tipo de diálogo mais possível, né? Então, tem uma relação muito forte com a teoria feminista e também com os estudos sociais da ciência e da tecnologia. O preâmbulo desse livro, eu acho que é muito mais explicativo do que o livro como um todo. Assim, eu acho que, relendo agora, eu acho que vale muito a pena para quem quiser repegar um argumento, dar uma olhada. Né? São aquelas páginas ainda em numerais romanos, porque é ali que ela vai explicitar de uma forma muito específica por que ela está usando o termo mensageiros, né? Então ela vai dizer, bom, primeiro porque mensagens, ao contrário do que a gente possa imaginar, elas são ações e elas estimulam mais ações. Né? Então, pensar os hormônios como mensageiros é pensar não só essa ideia de que eles estão produzindo algo, mas eles também estimulam outras coisas a serem produzidas. Outra questão essencial é que quando a gente fala sobre mensagens, sempre há um apagamento desse papel dos mensageiros, né? Então, trazer à tona a ideia dos mensageiros é justamente pensar, né, o como essas estruturas, né, que levam as mensagens, elas são essenciais para que essas mensagens sejam produzidas, né? Então, para que essa relação entre quem envia e quem recebe seja trazida à tona. Então, como ela vai dizer, as mensagens fluem através de uma complexa rede de relações e são literalmente constituídas por essas relações. Né? Isso vai ser uma conversa que ela vai ter muito fortemente com a teoria da Torres, né, principalmente com Latour, de como não só as questões são produzidas a partir dessas relações, mas como as próprias relações são produzidas, né, dentro dessa relação.
E nesse sentido, né, a ideia de trazer esses mensageiros do sexo é justamente pensar o papel da biologia na produção dos corpos sexualizados. Então, ela vai trazer essa ideia de que a gente está num momento de overload de informações, isso vai ser retomado, né, no capítulo 6, e que dentro desse overload, os hormônios fazem muito, tem uma parte muito importante, né? Então ela está querendo pensar, né, parar um pouco e pensar o que esse overload está produzindo, né? O que esse overload pode nos dizer sobre esse papel da biologia no mundo atual e como a gente pode dialogar, então, com essas ideias que estão a todo momento flutuando sobre essa questão. Então, nesse sentido, ela vai dizer que, em contraste com os modelos biológicos convencionais que sugerem que os hormônios transmitem algo definido e conhecido, ou seja, o sexo, entre duas entidades já existentes, ela vai argumentar que o ato de enviar mensagens constitui tanto o remetente quanto o receptor da mensagem e que a mensagem pode ser entendida como uma relação ou comunicação entre as entidades ativas assim constituídas. Então, aqui, o conteúdo da mensagem, ou seja, o sexo, também não é pré-determinado nesse modelo, ou seja, ele é constituído a partir dessas relações e como essas relações vão influenciar outras coisas, né? Então, volta para essa ideia de não só produz o sexo, mas leva uma outra estimulação do que o sexo irá vir a produzir, né? Então, nesse modelo que ela está chamando a atenção, é muito importante pensar que a gente tem que abrir mão da noção de controle, né? Se a mensagem ela vai produzir coisas para além dela, a gente não tem mais controle sobre, por exemplo, o que os hormônios fazem, né? Porque eles sempre também vão, e ela vai falar isso muito no final do livro, eles também vão ser disruptivos, né? Então eles sempre vão produzir a possibilidade de fugir daquilo que nós queremos que eles façam. E por isso que é tão interessante pensar o papel dos hormônios. Outro objetivo dela é demonstrar, então, como os hormônios participam ativamente da representação de versões específicas do biológico, né, nesse sentido da natureza, mas também do social, né, então, da cultura, além do sexo. E pensando nisso, né, e pensando nessa ideia das mensagens que chamam a ação e estimulam mais ações, existe um papel e um aspecto político, né, desse projeto dela, que é justamente investigar o que é limitante na mensagem hormonal existente e considerar como abrir espaço para variação ou a mudança. Né? Então, se os hormônios são disruptivos, uma dessas maneiras deles, né, de desfazer o que a gente esperava é justamente a abertura de espaços para a gente produzir outras coisas. Então ela está muito interessada em como pensar, né, nesses espaços novos de ação. Para isso, ela vai lançar mão de um termo que depois a gente vai discutir bastante com as relações dela, principalmente com a dona Haraway, né, que é o termo biossocial e fenizado. Né? Então, se vocês forem escrever no Word, vocês vão ver que ele vai dizer para vocês tirarem o hífen e duplicar o S. Mas aqui ela quer enfatizar que é o hífen que faz parte dessa trajetória. Né? E aqui, justamente nesse diálogo muito forte com a dona Haraway, ela está muito interessada na linguagem e como a linguagem em si tem um potencial. Então, o hífen aqui, ela vai dizer, é justamente essa possibilidade de chamar atenção como a todo momento o biológico e o social estão relacionados e a todo momento existem forças, entidades, atores, actantes, né? Dependendo do termo que a gente usar, que vão estar tentando separar e criar fronteiras entre eles. Então, o hífen, ele lembra, né, desse papel de uma relação sempre constante entre o biosocial, mas também dessa tentativa sempre constante de tentar separar isso, né? Então, utilizar o termo biosocial com hífen é pensar na possibilidade que as atividades mensageiras nos trazem, né? De disruptir, de romper com essas relações de separação.
Então, para pensar, né, essas ações dos hormônios e como que eles se transformam em mensageiros, ela vai dividir o livro em 3 partes, né? Então, a gente vai ter a introdução, vai termos a conclusão, e no meio disso nós temos partes que vão contar um pouco sobre essa história. A primeira delas, a parte 1, a história dos hormônios, é bastante próxima do que a gente já viu, né, no último encontro com a Nelly Olchan. Então, é falando sobre as histórias hormonais do sexo, então como que surgiram os hormônios sexuais, quais são os tipos de implicações que isso traz, mas que ela vai trazer, a partir do Michel Serres, a construção de como essas histórias, elas falam sobre dobraduras de tempo e do espaço. Depois a gente vai ver isso melhor. O segundo ponto é os corpos hormonais. Então, para além dessa invenção, como que dentro da biologia se articulou a ideia, então, de como que os hormônios agem, né? Então, pega a história que a Nelly Altshon não trouxe. Então, no capítulo 2, isso num aspecto muito centrado nos manuais científicos, né, principalmente para pessoas que estão fazendo curso de biologia, por exemplo, ou na área da saúde. E no capítulo 13, então, falando sobre pesquisas que falam sobre comportamentos sexuais a partir dos hormônios. A parte 13, então, é uma extrapolação, porque como ela vai depois determinar, a parte 1 e a parte 2, elas são muito centralizadas na noção de o quanto os hormônios agem dentro do corpo. E na parte 3, ela quer falar sobre os hormônios que saem, né? Então aqui a gente vai falar muito sobre hormônios endógenos e exógenos. E como dentro dessa relação a gente está produzindo, então, essas culturas hormonais, né? Estamos falando de algo que não envolve só o corpo e a ciência, mas também envolve todas as questões políticas. Nesse sentido, ela vai trazer 4 capítulos, todos centralizados dentro das terapias de reposição hormonal, né? O capítulo 4 enfoca na construção da terapia de reposição hormonal. O capítulo 5 fala sobre quais são os efeitos dessa terapia, né, da TRH, ser disponibilizada para as mulheres e não para os homens, e quais são os efeitos que isso produz, principalmente em termos de escolha perante a ciência e perante a medicina. E no capítulo 6, em específico, é, então, as consequências, ou como é trazido, né, as consequências desse uso excessivo de hormônios pela sociedade ocidental. Então, adentrando ao capítulo, a introdução, né, ela vai justamente fazer essa junção entre feminismo, corpo e sexo biológico para trazer as bases de como que ela vai pensar essas questões teóricas. Para lançar mão disso, ela traz a Simone de Beauvoir, né? Eu acho que isso é um eu ainda não li nenhum livro que fale sobre hormônios que não traga a Simone de Beauvoir no começo, acho que deve ter algum checklist assim que a pessoa tem que passar antes, a Simone de Beauvoir tem que ser a primeira a ser citada. Então ela parte da Simone de Beauvoir para falar da especificidade da experiência, né, de ser mulher perante o feminino da natureza. O que ela está trazendo aqui? Ela traz de que, ao contrário, né, de o que a gente percebe como feminismo, feminino em outras categorias animais, a mulher ela tem uma experiência diferente, né? Essa diferença vai ser para ela justamente essas etapas, né, de construção social que passa o corpo feminino. Então, ela vai falar sobre a puberdade, a ovulação, a menstruação, a gravidez, parto e menopausa. E ela vai dizer: todas demonstram as maneiras pelas quais a espécie se apodera do corpo das mulheres por meio das ações dos hormônios sexuais. Então, aqui, né, para Roberts, tem uma coisa muito específica de pensar até que ponto as posições socialmente subordinadas das mulheres são influenciadas por suas biologias, né? Então abre um espaço para a gente pensar essa ideia entre natureza e cultura.
e justamente quais são as possibilidades de uma mudança ou de uma luta contra essas forças biológicas. E é nesse sentido que ela conclama, então, que a gente não pode falar de hormônios sexuais sem falar sobre a materialidade dos corpos, né? Porque se a gente não fala da materialidade dos corpos, a gente toma, né, a biologia como início, meio e fim, e não pode partir para um diálogo efetivo, né, com os hormônios, né? Então, uma das primeiras autoras que ela vai trazer para essa discussão é a Emily Martin, né, que eu acho que eu já comentei aqui. Ela tem vários livros sobre o impacto do feminismo na ciência. Ela pensa muito sobre uma série de situações. Uma das mais conhecidas é a expansão da relação entre o espermatozoide e o óvulo, né, e como essa relação foi modificada pelas coisas. Pera, eu tô confundindo ela com a Fox Keller. Não, a Emily Martin fala mais da relação animal. Mas, enfim, ela fala também sobre essas relações entre feminismo e ciência, né? E sobre os impactos das questões feministas dentro da ciência. E uma das produções da Emily Martin, né, é justamente pensar que conhecimentos técnicos científicos e biomédicos não são produzidos dentro de vácuos culturais, mas sim são produto de redes sociomateriais de práticas e discursos, né? Então, vai ser a partir da Emily Martin que ela vai trazer essa noção de o quanto a gente não pode simplesmente pensar nos objetos, senão a partir das redes em qual eles são trazidos. Algo que a gente já viu, né, com a Fabiola e a gente já viu com a Outshorn. Então, ela vai voltar a dizer o quanto é central, né, nos discursos ocidentais contemporâneos os hormônios. Principalmente porque, enquanto intermediários ou mensageiros entre os genes e os corpos, os hormônios apresentam uma forte presença em respostas técnico-científicas, biomédicas e culturais quando a gente fala da relação sexo e gênero, né? Então, a gente pode dizer que é quase uma impossibilidade de se falar de sexo e gênero sem falar de hormônios dentro do Ocidente. Isso leva, então, ela a estabelecer algumas, né, teorias que ela vai utilizar para pensar melhor, então, essa corporalidade e essa maneira de, né, como perceber as questões dessas redes sociotécnicas que os hormônios estão inseridos. Para pensar sobre corpo, ela vai para Judith Butler, principalmente dentro da noção de gênero como performance, né? Então, aqui, centralizado na noção de que o gênero ele não existe em si, ele é sempre reiterado, né? Então, o gênero ele precisa da performance para ele existir. E dentro dessa performance, a gente tem um processo não só de reiteração da norma, mas um processo de citação, né? O processo de citação aqui é essa ideia de que quando eu performatizo, eu tenho um processo de escolha, né? Um processo de me relacionar com a norma que vem antes, necessariamente, da minha ação, né? Esse processo não é completamente racional, ele é um processo subjetivo, e nesse sentido, em muitos casos, inconscientes, mas a citação, ela traz essa ideia, né, de que eu tenho uma relação com essa norma dentro de mim, e a partir dessa relação que eu estabeleço, que eu reitero, ou que eu posso quebrar, né, com a norma estabelecida. É dentro dessa teoria da Judith Butler que a gente vai, então, perceber que sexo e gênero não são questões opostas, né, enquanto natureza e cultura, mas justamente, né, que o sexo e os corpos sexuados ou sexualizados, eles se materializam por meio dessa operação de gênero. E aqui, né, a matéria, então, tem que ser entendida enquanto um processo de materialização que se estabiliza ao longo do tempo para produzir o efeito de fronteira, fixidez e superfície que chamamos de matéria. Então, o que a Butler vai dizer é que o sexo é o processo de materialização do gênero, né? Então, o sexo, ele não é necessariamente biológico, assim como o gênero não é necessariamente cultural, né?
as duas coisas estão intricadas dentro desse processo de citação e reiteração do gênero dentro da performance. Então aqui o sexo é justamente esse processo de materialização, né, de criação de fronteiras dentro da matéria, e não simplesmente uma questão que não dialoga com o gênero, né? Então, é dentro dessas questões, né, que a gente começa a perceber esse caminho que a Celia Roberts vai trazer da importância da materialidade e da importância da gente pensar, então, a biologia, né? Porque se a biologia não é mais simplesmente um espaço da verdade natural, como o sexo não é, ela fala sobre esses processos maiores, né, de reiteração de normas e de citação de normas e dessa disputa, então, colocada em prática, né? Então, como a Butler vai dizer, é um olhar para a materialidade, é um olhar para esses processos, né, de constituição da performance, que a gente consegue entender melhor quais são os agentes, os atores, né, o que é colocado em ação para a produção dessa fronteira. Isso tem um diálogo bem forte com outras teóricas, né, em termos de tempo, eu selecionei a que mais aparece depois na discussão, que é a Rosie Daitotti, não sei, que vai falar um pouco, então, sobre essa materialidade, né, da vida e da biologia, e ela vai ter essa separação, ela depois é utilizada por outros pensadores também, né, entre o que seria o zoé, que é a vida geradora da vida, a vitalidade geradora da vida, né, que não seria que seria pré-humana ou animal, né? Então ela não existe, ela seria a vida em si, e a bios, que seria a vida humana imersa na política e no discurso. A Celia Roberts, em vários momentos, vai fazer um certo tipo de crítica que a Rose não consegue produzir necessariamente isso. E aqui, então, essa ideia, né, de trazer a Rose é mais para demonstrar que a forma como as feministas têm trabalhado com o corpo ainda parece tentar trazer essa distinção entre cultura e natureza, né? Então, essas separações como entre a Zoé e a Bios, elas justamente reproduzem esse tipo de noção. E o que a Celia Roberts quer fazer é justamente dizer, bom, mas a gente tem como pensar a vitalidade geradora da vida separada da maneira como a gente percebe a vida humana, né, em volta desse discurso, em volta dessas práticas. Então ela vai colocar essa questão de ela está muito mais interessada na perspectiva da Judith Butler justamente porque não separa essas coisas, né? Se a matéria tem uma noção que nos foge, a percepção do que foge da matéria é justamente dentro dos efeitos de fronteiras que a gente produz. E não necessariamente porque tem alguma coisa para além dessa nossa relação que poderia ser alcançada de uma outra forma, né? Então, essa distinção entre zoé e bios, ela se perde. Ao contrário, a Roberts vai dizer que ela quer pensar os hormônios como uma forma de pressão exercida sobre o mundo que é produtiva e ainda coproduzida com discursos técnicos científicos e biomédicos normativos, né? Então, os hormônios aqui é mais uma forma de se pensar o mundo e de se colocar o mundo em ação, né? Então, ela é produtiva nesse sentido, mas ela também é coproduzida, né? Ela não é nem zoé nem bios, ela é justamente essa relação complexa. Então não é à toa que ela vai justamente chegar na Donna Haraway e no Foucault, né? A Donna Haraway, justamente porque ela, bebendo dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, ela vai trazer a questão de que a gente tem que pensar os hormônios como atores semióticos materiais, né? Então isso tem uma relação direta com a teoria do Dr. Reid, que a gente vai ver mais em seguida, mas que aqui é importante destacar, né? Por que ator semiótico material? Bom, semiótico porque a gente está falando aqui, né, de uma tradição de estudos
sociais que estão interessados nos signos, então pensando, né, que esses atores, eles produzem relações e a partir disso eles carregam seus significados, né? Então, atores são significados e ressignificados, né, e produzem esse significado dentro dessas relações. Mas eles não só são significados e produzem significados, mas eles também são capturados e transformados por essas relações. Então, por isso que se fala, né, em materiais. Porque aqui a gente está falando que não é só uma questão de significação, então não é só, né, uma questão de qual é o significado, o signo e o referente, ou qualquer outro tipo de produção mais discursiva, mas também pensar que essa produção de significados, ela tem, sim, efeitos materiais, né? Assim como essa materialidade tem efeitos dentro desse processo de significação. Né? Então, a partir da Dona Haraway, ela consegue pensar a natureza de uma outra forma, né? Então, como ela vai citar na página 18, em suas encarnações científicas, bem como em outras formas, a natureza é feita, mas não inteiramente por humanos. É uma co-construção entre humanos e não humanos, né? Porque justamente a gente não tem como estabelecer qual é a rede de relações, a gente não tem controle sobre como essa própria ação, né, do ator. A Dona Haraway vai falar muito mais de actante, né? Mas a ação do actante no mundo, ela não só afeta aquilo que os humanos fazem, né? Assim como os não humanos também afetam esses actantes. Então, né, como eu disse, não é à toa que ela também vai chegar nessa noção de uma história sobre a biologia produzida pelo Foucault, né, aonde justamente essas noções entre o Zoé e a Bios ficam muito, né, não, é impossível de separar, porque a noção de biopoder fala completamente sobre essas duas questões de forma conjunta, né? Essa nova forma de poder, ela se apodera tanto dos corpos materiais como ela os organiza enquanto organismos vivos, né? Então, o biopoder para o Foucault, ele vai tratar tanto da população, ou seja, essa prática de Estado que tenta produzir homogeneidades e produzir, então, controles, como pelo indivíduo, né? Nesses aspectos de disciplinas e de técnicas corporais que produzem uma docilidade justamente também nas práticas de poder. Então, aqui, a gente não tem só, por um lado, a natureza e nem, por outro lado, a cultura, né? A gente tem uma justaposição entre essas duas questões dentro da prática do biopoder. Tranquilo até aqui? Eu vi que vocês estão anotando desesperadamente. Os slides eu vou deixar disponíveis depois, né? Não sei se vocês lembram, mas eu sempre deixo depois, só não consegui deixar antes. Os slides sim, mas os teus insights às vezes se perdem, então é bom anotar. E daí agora uma pausa, né, que ela vai fazer no fim desse capítulo, justamente para dizer, a partir de todas essas justaposições, né, de teorias que ela vai trazer, qual que seria o papel, então, né, desse Mensageiros do Sexo? A primeira coisa que ela traz, e aqui é uma perspicácia, porque a gente vai ver que ela volta para essa questão no final, é que não só ela está falando sobre mensagens, como a própria palavra hormônio traz em si essa noção, né? Como a gente já viu com a Deli Altscher, né? Hormônio vem da palavra hormal, não sei falar latim, mas enfim, essa origem grega, nem latim no caso, né? Mas enfim, aonde a significação é eu excito, desperto ou coloco em ação rápida, né? Então aqui tem já essa noção de o quanto os hormônios eles trazem essa ideia de mensagem, né? De colocar coisas adiante, de excitar outras coisas a produzir, né? Não só ele produz, mas como ele leva outros a produzirem. Então ela vai chamar a atenção, né, de que os hormônios foram entendidos ao longo do século XX como substâncias químicas que não apenas despertam ou estimulam determinadas reações físicas, comportamentos ou emoções,
mas também a própria diferença sexual, né? Nos discursos biomédicos e técnicos científicos, os hormônios são vistos como mensageiros do sexo. Então, o livro, nesse sentido, ele defende uma visão reformulada dos hormônios como esses mensageiros do sexo, sugerindo que os hormônios não transmitem um sexo inerente ou pré-existente dentro dos corpos, mas sim são agentes ativos em sistemas biossociais que constituem entidades semióticas materiais conhecidas como sexo. O argumento, assim, então, é que, embora o hormônio possa excitar ou provocar diferenças sexuais por meio dos seus efeitos sobre os corpos, eles não simplesmente expressam nem produzem sexo. As mensagens dos hormônios são recebidas e respondidas dentro dos sistemas ou mundos biossociais, né, em oposição a uma relação de serem puramente biológicos. Os corpos sexualmente diferenciados, eles são produzidos e compreendidos dentro de culturas que precedem qualquer indivíduo e que estão constantemente dando significado às diferenças. E os hormônios sempre desempenham sua atividade de mensagem dentro das culturas, né? Então, com tudo isso, o que ela quer dizer é que a gente tem que pensar sempre nos hormônios enquanto historicamente específicos, e se historicamente específicos, sempre com a possibilidade de contestação, né? A partir do momento que eles fazem parte dessas redes, a gente não pode pensar eles como completamente verdades estabelecidas. E isso vai ser outro ponto que ela vai, ao longo do livro, trazer, né? Essa relação entre o que seria uma história e o que seria um fato. Então, tendo passado a chamada da vacina, a gente vai para a primeira parte. A primeira parte talvez seja a mais redundante aqui, né? Porque ela vai justamente fazer um histórico dessa descoberta dos hormônios. Então, ela vai recapitular muito do trabalho da Nellie Olchan, não só, né, no livro em específico, mas também em outros textos que ela vai ter. E ela vai fazer, então, toda essa recapitulação que a gente já viu, né? A primeira, a questão dessa possibilidade de secreções internas, né, que é o surgimento desse tipo de olhar para o corpo enquanto alguma coisa que tem ação para além do sistema nervoso. É a partir daí que a organoterapia aparece, né? Então, essa prática de colocar extratos dos órgãos de um animal em um humano, e que depois vai se desenvolvendo, que a gente então entende como hormônios, né? E em seguida hormônios sexuais. Aqui é importante relembrar um enfoque que a Nellie Olchan traz, né? Que ela vai também reafirmar de que quando a gente está pensando na constituição dos hormônios e principalmente dos hormônios sexuais, a gente está falando de questões materiais e sociais, né? Então, é possível pensar nos hormônios sexuais justamente porque tinha uma junção entre ginecologistas, fisiologistas, bioquímicos, farmacêuticos, assim como a gente tinha toda uma questão material, né, de entendimento a partir, por exemplo, da constituição dos hormônios pela urina de éguas e de mulheres grávidas. O que ela vai fazer, né, para além do que a Nellie Olchan traz, é essa relação posterior, né, de como os hormônios, então, eles deixaram de ser simplesmente entendidos enquanto mensageiros específicos do sexo, né, ou transformadores desse corpo sexual, mas como carregadores das intenções dos genes, né? Então aqui a gente sai um pouco desse âmbito da centralidade das gônadas e dos hormônios para pensar justamente os hormônios como esses mensageiros efetivamente, né? Então aqui se constrói uma outra cadeia, né, onde genes e cérebro são colocados dentro dessa relação, onde os genes informam as gônadas, que informam os hormônios, que por fim vão informar o cérebro, né? Então, como ela vai dizer, essa transformação, ela passa a entender que a diferença sexual, ela está localizada em produtos químicos, ao invés de órgãos ou células, né?
o que ela vai trazer a partir de toda essa discussão é que quando a gente está pensando ciência e cultura, a gente tem que estar muito, né, tem que estar pensando nessa relação a partir dessas redes que são formadas. Como a gente já viu com a Nelly Altscher, né, essa noção da teoria da Torre-rede pelo Latour, que justamente postula todas as entidades e empreendimentos como parte de uma rede de forças na qual nenhuma parte tem primazia ontológica, né? De novo, como a gente viu ali na Nelly Altscher, aqui a metáfora da ciência é a metáfora do trem, né? A ciência só vai até onde os trilhos do trem chegam. Se o trilho do trem não chegou, a ciência não chega. A ciência não é feita só de questões lógicas, né? Assim como ela não é também só feita por a exposição de verdades na natureza. Ela precisa de todo um aparato técnico social para se reproduzir. Aqui, então, ela reenfoca essa noção, né, da importância da tradução e da mediação para os atores, né? Então, essa noção de que se os atores estão colocados dentro dessa rede, é porque eles têm necessidades que são transpostas e mudadas dentro dessa relação. Então, uma necessidade é o motor que faz atores produzirem essas traduções e mediações, né? Então, aqui volta essa ideia da importância desses diversos grupos, né, para a descoberta dos hormônios. Sem essa junção entre ginecologista, fisiologista, bioquímicos e farmacêuticos, a gente não teria esse tipo de descoberta, a gente teria outras coisas e outros enfoques. Mas, e aqui que eu acho interessante, porque aqui a gente entra na novidade, né, é que ela vai pegar a Haraway para fazer uma crítica a essa teoria da Torre-rede, né? A crítica aqui é muito centralizada na noção de que a teoria da Torre-rede enfoca demais no técnico e acaba apagando questões sociais. O que a própria Haraway vai dizer é: eles nunca perguntam como as práticas da supremacia masculina ou muitos outros sistemas de desigualdade estruturada são construídas dentro e fora das máquinas de trabalho. Os sistemas de exploração podem ser partes cruciais do conteúdo técnico da ciência, né? Então, aqui essa crítica vai chamar a atenção de que um apagamento quase total das questões sociais que extrapolam necessariamente uma descrição, né, de como os atores se movem no mundo. E que acaba pagando uma série de desigualdades, né, que estão para além dessas questões, como, por exemplo, uma supremacia masculina, outros sistemas de desigualdade. Então, a Roberts vai trazer a noção de saber localizado da Haraway justamente para dizer que reconhecer sua localização corporificada e, mais importante, prestar atenção à maneira pelas quais o que ela ou ele, né, faz, produz e reproduz certas versões do sexo, raça e classe, o que significa que o cientista pode se tornar uma testemunha modesta em um sentido mais politicamente engajado. Né? Então, aqui é uma conversa com um livro que na época era muito recente da Haraway, né? O Modest Witness Second Millennium, alguma coisa assim. Modest Witness at Second Millennium, que vai justamente fazer essa pressuposição e desenvolvimento dessa ideia de saberes localizados, né, de que entender essa localização corporificada é justamente o que faz possível se ter um engajamento político, né, que não transforme a ciência em simplesmente um motor de reprodução de desigualdades, né. Eu acho que aqui é uma noção muito forte, né? Isso a Haraway vai trazer, mas uma série de autoras feministas vão recolocar de que existe um apagamento da política para o Latour, né? Ele vai dizer que a política dele é simplesmente a descrição, né? Você descrever essas redes já é um ato político onde você está colocando o que não é, né, tido enquanto parte dessa rede, né? Esse processo de apagamento dos atores não humanos.
O que a Haraway faz, né, que você trouxe agora com a palavra aliados, é justamente, bom, mas não são só atores, a gente tem outros tipos de perspectivas que vão para dentro dessa ação, né? O Latour, quando descreve, por exemplo, a arrecadação de fundos, ele não fala sobre questões biopolíticas que estão por trás da arrecadação de fundos, por exemplo, de um incentivo governamental, né? O que a Haraway faz é justamente dizer que, bom, isso é aliado, isso não é ator, né? O dinheiro pode ser um ator, mas essas biopolíticas que estão por trás e o que vai fugir dessa ação né, desses atores, o que vai fugir dessa rede, fala de outras questões que não estão sendo descritas dentro dessa plataforma se a gente só ficar perseguindo os atores, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Então, chamar atenção, né, para localização é também chamar atenção para essas outras questões maiores. E isso vai ser uma marca muito forte no livro, né? Essa introdução de um debate muito que vai falar sobre raça, vai falar sobre classe, né, e vai falar sobre machismo. Bom, e daí a partir dessas noções de contar histórias, né, e de situar essas histórias, ela vai trazer as contribuições do Michel Serres, que é justamente de pensar como o espaço ele também precisa ser redimensionado para colocar o tempo dentro dele, né? Isso é uma noção que vai ser muito utilizada depois, posteriormente, por uma socióloga, né, holandesa, a Madjem Sherk, né, que vai daí trazer, por exemplo, o desenvolvimento do conceito de objeto dobrado. Mas é uma preocupação aqui de que quando a gente está olhando para as coisas, né, dentro dessa própria maneira da história, né, da ciência de produzir sua história, a gente acaba, né, dentro de uma perspectiva linear, né? O que o Michel Serres faz junto com o Latour é pensar que a gente poderia entender o tempo de uma outra forma, né? Então ele vai pegar e vai dar a ideia de um lençol, né, de um lenço. Então, aqui na citação deles se você pegar um lenço e esticá-lo para passá-lo, você pode ver nele determinadas distâncias e proximidades fixas. Se você desenhar um círculo em uma área, você pode marcar pontos próximos e medir intervalos mais distantes. Mas em seguida pegue o mesmo lenço e amasse-o, colocando em seu bolso. 2 pontos distantes, então, estão repetidamente próximos, até mesmo sobrepostos. E a ciência da proximidade das brechas é chamada de topologia. O que ela vai trazer com essa noção, então, né, de pensar, né, nessa extrapolação de pensar não só o espaço enquanto algo topológico, é também pensar que dentro dessa produção da história da ciência, a gente também tem dobras, né? A gente tem dobras que aproximam não só questões espaciais, como os hormônios, né? Que vão fazer esse papel de juntar e de relacionar coisas, mas a gente também tem uma ação topológica do tempo, né? Isso vai ser muito utilizado quando ela vai falar, por exemplo, de decisões, né? Mas aqui, essa pressuposição, como ela diz na página 46, é que em vez de assumir que a ciência procede de uma forma linear, onde as distâncias entre os eventos são regulares e constantes, essa perspectiva do Serres sugere que as ciências sempre combinam aspectos que são arcaicos e anteriores ao seu tempo, que os espaços entre passado, presente e futuro são amarrotados ou, né, guardados. Então, pensar nessa noção, né, de que o tempo pode ser dobrado, né, que quando a gente está falando de uma história recente, a gente está falando também de outras coisas que estão sendo colocadas em ação, é poder pensar de uma forma muito mais fácil, né, como a gente tem momentos de resistência e noções que são persistentes dentro da própria história da ciência, né? Então ela vai dizer, né, sobre essa noção de que a ciência ela é levada em pelo menos alguns dos seus aspectos e ela retém um poder além do que os cientistas e historiadores da ciência podem admitir.
justamente nessa noção de que tudo que foi produzido está junto, né? É levado junto com a história da ciência. E se é levado junto, né, como um lenço, a qualquer momento pode voltar a fazer essas dobraduras, né? E pode voltar a colocar coisas que até então nessa linha temporal linear poderia ter sido pensada como ultrapassada, né? Então, pensar a história da ciência a partir dessa ideia topológica é justamente entender que as coisas elas não são lançadas para um vácuo a partir do momento que a gente descobre outras, né? Elas são sempre sendo levadas juntas. E em qualquer momento a gente pode então ter essas dobraduras que aproximam ou que simplesmente também afastam pontos, né? Mas que isso não deixa de existir. Né? E aqui a gente pode pensar na noção do Torredi em si, de quanto é próprio da ciência produzir, né, esses modelos de acumulação, onde a autorreferência é uma questão importante dentro da ciência. Né? Então, aqui ela está dialogando de novo com essa teoria do Torredi, né, para dizer que se a acumulação é algo importante dentro da ciência, como é que a gente vai pensar a história como um procedimento que deixa essa acumulação de lado, né? De que essa aprendizagem científica pode ser simplesmente apagada e agora a gente vai seguir daqui em diante, né? Então, não, a gente sempre vai estar produzindo essas dobraduras e essas desdobraduras, né? Então, no fim, ela termina por dizer que importa como os cientistas estão atuando como atores localizados e corporificados, né? E nesse sentido, pensar justamente que hormônios também são fatos incorporados, né? Eles são processos que produzem uma materialidade e são processos dessa rede maior, né? Então são produzidos enquanto fatos. E aqui é muito importante pensar que enquanto fatos não é porque eles estão instáveis, mas é porque eles fazem, né, como a gente viu com a Butler, essa linha material da fronteira, né? A gente vai ver isso depois de novo com a Harwin, né? O fato aqui é essa fronteira traçada, mas que não significa de forma alguma que ela não possa se expandir ou se retrair, né? Então, de novo, como a Harwin escreve, a situação localização é sobre ser parcial no sentido de ser para alguns mundos e não para outros, né? Então aqui volta para essa noção que o Gabriel chamou a atenção, né, de que toda ciência ela é política, né? E nesse sentido ela leva alguns mundos adiante e deixa outros mundos para trás, né? Então saber sobre a situação ou a localização da pessoa leva adiante a gente poder entender quais são os mundos que estão sendo colocados em posição central. Então, por fim desse capítulo, ela vai dizer: os saberes situados, portanto, devem ser também genealógicos, no sentido Foucaultiano. Então, a gente precisa conhecer as histórias dos hormônios para ver como essa história se desdobra na ciência endocrinológica e biomédica atual. Né? E é justamente isso, então, que ela vai fazer nas próximas duas partes. Na parte 2, em específico, ela vai pensar sobre esses corpos hormonais, né? Primeiro pensando a articulação com o corpo endocrinológico. Para quem tem muito interesse sobre como os hormônios funcionam, eu acho que é um bom capítulo que ela explica isso. Eu não vou reproduzir, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Eu peguei algumas dessas questões principais, né? A primeira, então, é pensar como se produz uma descrição de como os hormônios agem pelo corpo, né? Então, aqui, de novo, pensar que representações sexo-científicas contemporâneas das ações de mensagem dos hormônios sexuais estão sendo mobilizadas e como, dentro dessas representações, o social sempre é deixado de lado, né? Então aqui ela vai justamente trazer a Harwin para dizer que o processo de separação entre histórias e fatos é justamente o que determina o que constitui cada dimensão, né? E o quanto isso exige um trabalho de construção e de manutenção de limites.
Então, aquilo que é colocado simplesmente como história, né, a gente pode pensar que toda a questão diante dos hormônios, né, dessas substâncias desconhecidas que tinham ação, o quanto isso é contado como simplesmente uma história, mas os hormônios agora são contados como fatos, né? A gente fala daquelas substâncias como alguma coisa que faz parte dessa história, mas que não é um fato científico, mas quando a gente fala de hormônios, a gente fala sobre eles enquanto fatos, né? Então, o que a Harry está chamando a atenção é que, bom, isso é um trabalho de construção, e quanto trabalho de construção, ele está sempre produzindo uma manutenção, né, de como ele é construído e os limites são trazidos à tona. Então, nesse sentido, ela quer problematizar a tentativa científica de designar o espaço epistemológico ordenado, né, essa noção de construção de barreiras fortalecidas, de uma descrição puramente biológica, ou seja, não social, da biologia humana e de fornecer descrições que podem separar histórias e fatos. Então, como eu disse, para isso ela vai pegar textos acadêmicos, principalmente os manuais científicos, que vão trazer os hormônios como produtos químicos biologicamente ativos que são secretados no sangue pelas glândulas endócrinas em resposta a um sinal apropriado. Né? Aqui, como eu disse, essa relação entre gene, né, gônadas, hormônios e cérebro, mas que o importante de ter atenção é que dentro desse modelo, né, é um modelo automaticamente autorregulado e completamente fechado para o exterior, né? Quando a gente está falando de hormônios, a gente está falando dessas percepções endocrinológicas, né, desse corpo hormonal, a gente está falando de sistemas fechados em si, autorregulados, né? Então todas as descrições sobre as funções dos hormônios, elas, né, não são pensadas a partir de estímulos externos, né, mas sempre de estímulos internos. E dentro dessa concepção, a gente tem 3 níveis de diferença corporal entre os sexos, a genética gonodal e a fenotípica ou anatômica, né? E toda essa construção da diferença corporal, ela vai trazer parte de uma noção de ausência e presença, né? Então, dentro dessas descrições, uma ideia de presença, então a noção de que você tem que ter um cromossomo Y, testosterona e pênis para a produção de um corpo masculino, ou a ideia de ausência, né? Então, um corpo que não tem o cromossomo Y, não tem testosterona e não tem pênis é um corpo feminino. E aí ela vai falar sobre essa possibilidade que isso traz da gente pensar uma linha, né? Onde de um lado a gente tem a mulher completamente feminina e do outro o homem completamente masculino. E como isso vai ser lançado, né? Isso vai ser lançado principalmente como a gente viu já com a Fabíola, para dizer que uma mulher na menopausa, ela sai desse polo feminilizante e vai cada vez mais se aproximando desse polo masculinizante, né? Então, o problema da mulher na menopausa não é a falta de reprodução, mas é sim o problema dela estar se masculinizando dentro desse procedimento, né? E nesse sentido, não manter essa separação desses dois polos. Ela faz uma série de discussões que é muito interessante nesse sentido. Uma que eu quero recuperar com vocês é o quanto, quando nós estamos falando do processo de desenvolvimento fetal, uma dessas histórias e desses fatos que são lançados é justamente que o feto, né, o embrião masculino, ele é colocado como uma história, né, uma construção de um triunfo desse embrião. Porque justamente existe toda uma noção de que o estrogênio materno ele poderia vir a atacar esse embrião, né? E poderia então produzir uma feminilização. Isso é algo que vai estar completamente sendo, né, a partir do momento que foi lançado, então volta para a ideia da história, né, das dobraduras do tempo, que a partir do momento que é lançado vai ser recuperado à torta e à direito, principalmente para falar, por exemplo, de homossexuais, né, principalmente homossexuais masculinos. Então, seriam essas pessoas que não teriam produzido efetivamente no seu embrião essa separação com o estrogênio materno, né? Mas, ao mesmo tempo que tem toda essa preocupação de que o estrogênio materno, ele teria uma função, né, de quase uma de ruptura, né, desse embrião masculino,
toda a produção sobre o estrogênio, ela é produzida dentro da construção de que o estrogênio não tem papel na diferenciação sexual, né? Então, tem toda uma construção de que, dentro desse processo de ausência e presença, né, de que quando a gente está no momento, eu acho que eu não lembro se é quarta ou oitava semana, né, onde você tem essa maturação dos órgãos genitais, que a gente teria simplesmente o falo, né, porque tem um tubo e qualquer tubo é falo, a gente teria então a noção de que nesse momento a testosterona é produzida para diferenciação então de um embrião masculino, né? Eu também acho que é entre a sétima e a oitava. Eu acho que a partir da quarta que começa a produção desse falo, e daí na sétima e na oitava que começa a diferenciação em si, né? E então o que acontece? Se você tem a presença da testosterona, você desenvolve os órgãos masculinos. Se você não tem, esses órgãos simplesmente, magicamente, começam a se retrair, né? Então, ao contrário da testosterona, o estrogênio não funciona como um participante ativo dentro dessas histórias para falar sobre um desenvolvimento da vagina, por exemplo, né, ou do canal vaginal. Ao contrário, é só porque não tem a testosterona que é possível o desenvolvimento da vagina. Então, uma das questões que ela traz, né, com a Annie Fauci Sterling é que dentro dessas noções é muito estranho essa preocupação com esse potencial do estrogênio, né? Porque se o estrogênio não tem papel na maturação do feto, por que essa preocupação com esse potencial de capacidade de efeminilização que ele teria, né? Como que ele pode ter a possibilidade de tornar um embrião feminino ao mesmo tempo que ele não tem processo nenhum, né? Não tem participação nenhuma dentro desse papel de maturação. Então aqui a gente começa, né, ela começa a perceber um pouco sobre essas noções de o quanto a gente está reproduzindo, né, de novo, certas dicotomias sociais da atividade, né, para né, a ação para o homem e a passividade para a mulher, assim como todas essas outras dicotomias, né, que vão ser reproduzidas também quando a gente fala sobre esses hormônios. E ela vai dizer, então, né, que dentro desse modelo, a feminilidade é posicionada como oposta à masculinidade e, portanto, ela é ameaçadora para ela, né? Ela ameaça essa masculinidade. E isso leva à compreensão da ciência sobre a interação entre o feto masculino e os hormônios da mãe, né? A gente pode pensar a partir disso. Assim como outras pesquisas atuais que falam sobre o impacto dos estrogênios ambientais no desenvolvimento masculino e na sexualidade também, né? Como eu falei antes, por exemplo, de homens homossexuais, né? Então, é a partir desse modelo, né, onde a feminilidade e a masculinidade são colocadas como opostas, que a gente vai ver essas reproduções serem completamente trazidas à tona em vários momentos, né? Então ela volta a reafirmar isso, de que, paradoxalmente, essa confiança em certas dicotomias, como ativo, passivo, ausência e presença, ela acaba solapando, logicamente, as maneiras pelas quais esses discursos técnico-científicos são presumivelmente estruturados por outras dicotomias, né? Então, pela ciência e cultura, objetividade e subjetividade, né? Então, o quanto a certeza, né, dessas dicotomias acaba por colocar outras questões à tona enquanto problemáticas, quando a gente pensa elas nesse conjunto. O que não acontece, né, como ela já trouxe em questão a partir da Nelly Outsham, justamente porque a ciência faz esse papel de apagar os seus rastros, né, na produção desses fatos, justamente para trazer a ideia de que esses fatos existem para além das relações científicas que os compõem. Então, nesse processo, né, ela volta a reafirmar essa noção da Haraway, né, da situacionalidade do cientista, justamente porque dentro desse modelo é o cientista que tem a possibilidade de dar voz para o feto, né? Porque o feto, ali pensado como natureza, ele não tem essa capacidade de falar sobre si. Então a Haraway vai dizer:
O cientista é o representante perfeito da natureza, né? Isto é, o mundo objetivo, permanente e consultivamente sem palavras. Seja ele um homem ou uma mulher, sua distância sem paixão é sua maior virtude. Essa distância discursivamente constituída e estruturalmente de gênero legitima seu privilégio profissional. Então, é a natureza que legitima a carreira do cientista, né? Então, é justamente esse processo de poder apagar as relações da natureza, né? As relações produzidas técnico-cientificamente e técnico-socialmente, que faz essa possibilidade do cientista, né, ser o representante da natureza, então falar sobre essas posições. A partir disso, ela vai então para um outro processo, né, a partir do entendimento de como os hormônios funcionam e como funciona essa separação entre o masculino e o feminino. Ela vai pensar isso, então, dentro de estudos que querem entender as diferenças comportamentais entre homens e mulheres, né? E aqui, a grande questão que é lançada pela endocrinologia e por todos esses estudos na área da saúde que vão tentar entender essas diferenças, é de que elas estariam ligadas à exposição a hormônios sexuais no útero, né? Então, aqui, comportamento seria o resultado de uma complexa interação entre cérebro e corpo que se iniciaria, né, no período embrionário. O que é interessante é que isso cria uma caixa preta, né? Porque o feto, enquanto tendo origem da natureza, ele é inacessível para o cientista, né? Ele é intocável por ele. Então, nesse sentido, acaba produzindo justamente o que a gente viu no final do capítulo anterior, essa noção de que é só o cientista que pode falar, né, sobre esse feto e pode, então, estabelecer essas relações. Contudo, é justamente essa caixa preta, né, que não pode ser aberta pelo cientista, ninguém vai necessariamente abrir, né, barrigas para fazer estudos com fetos ainda vivos, que pode permitir essa extrapolação, aonde o social é mantido em ordem pelos hormônios e pela construção de cérebros diferenciados no útero, né? Então a diferença social aqui, ela é naturalizada, porque ela já está constituída antes mesmo que esse feto viva uma experiência social. Então, ela fala, né, que dentro dessas pesquisas existe uma série de provocações dizendo que as feministas, então, teriam perdido essa batalha e que realmente, né, seria a natureza que ditaria essas diferenças. O que ela vai chamar a atenção é que esse social, ele só é mantido em ordem porque existe uma homogeneização dos processos sociais enquanto eles são percebidos dentro dessas pesquisas, né? Então, por um lado, existe uma ideia de que as relações sociais elas são iguais em níveis individuais, então, independente do homem que eu pegar, ele teria o mesmo tipo de processo, né? Tanto social quanto biológico. E isso é mantido também quando a gente pensa em núcleos familiares ou em grupos sociais totais, né? Então, o que ela vai citar na página 87 falando sobre isso é: em todas essas teorias, a alegação de explicar o papel do social na produção de comportamentos sexualmente diferenciados é falsa. Em cada um, o social é reduzido a ideias simplistas do que acontece nas famílias, que todos na mesma família são tratados da mesma forma, ou na sociedade, que todos os membros do mesmo sexo são tratados da mesma forma. Então, noções de diferenças raciais, de classe ou culturais são ignoradas, assim como a riqueza de trabalhos feministas ou outros sobre a complexidade do social e seus efeitos na corporificação humana. Então, essa compreensão simplista do social é que permite que os escritores, né, ou esses cientistas, fortaleçam suas afirmações sobre o papel da biologia e, por extensão, os hormônios, na produção de comportamentos. Eles afirmam ter controlado ou examinado o social e, então, ter descoberto que o biológico é o mais importante.
O que ela vai chamar atenção, então, é que a gente tem que estabelecer, né, como ela chama atenção ali no fim, estabelecer uma outra relação entre biológico e social, porque a crítica que está sendo produzida, principalmente pela teoria feminista, não está conseguindo produzir um diálogo efetivo com essas partes, né? Se o diálogo que está sendo produzido é eles dizendo as feministas perderam, isso não é um diálogo, né? É uma posição de críticas e de um jogo de poder, né, de uma corda de forças, né, que para uma hora vai para o biológico, outra hora vai para o social. Então aqui ela faz toda uma passagem sobre o que seria essencialização e como a gente não pode pensar a partir da essencialização, ou como pensar ou não pela essencialização, né? Eu não vou entrar necessariamente sobre isso, eu vou num passo além que ela vai dizer que a partir dessa noção da essencialização e dessa discussão, então, né, se os cientistas estariam ou não simplesmente fazendo um papel biológico, apagando o social, ela vai dizer, bom, se eles fazem isso ou não, isso não é produtivo. A gente tem anos de teoria crítica da ciência feminista que não estão conseguindo produzir um tipo de diálogo a partir dessa crítica, né? Então ela vai pegar a Haraway para dizer, né, que corpos, como objetos de conhecimento, são nós geradores material semióticos, como a gente já viu, né? Então, suas fronteiras se materializam na interação social. Os limites são traçados por práticas de mapeamento. Então, objetos eles não existem como tais. Objetos são projetos de fronteiras. Mas as fronteiras, elas mudam de dentro, né? Os limites são muito complicados. O que as fronteiras contêm provisoriamente permanece gerador, produtivo de significados e de corpos. Então, definir limites, né, ou avistar esses limites, é uma prática arriscada. Então, nisso que ela está chamando a atenção, né, é que o papel, talvez, da crítica feminista não seja tentar estabelecer limites entre o que é social e o que é natural, né? Como até então tinha se produzido falando, por exemplo, pela crítica essencialista. O que ela está chamando a atenção com a Haraway é que talvez o que a gente precise é uma extrapolação desses polos. E é justamente isso que a Haraway vai trazer com a ideia de interimplicação, né? Ou seja, de justapor essas questões para que cada vez seja mais difícil de definir limites, de definir de antemão esses projetos de fronteiras, né? Então a Haraway, por exemplo, vai lançar mão desse conceito de natureza-cultura. Eu não sei se necessariamente, eu fiquei com essa pergunta depois, não sei se alguém já leu esse conceito em algum artigo, né? Porque é nature culture, ela coloca só tudo junto. Eu ainda não vi citado, e não sei se ela continuou utilizando esse conceito em si, né? Mas eu traduzi como natureza-cultura, mas é essa ideia de justaposição e aglutinação desses dois termos. É que, na real, eu acho que ele acaba não sendo um conceito, né? Eu acho que é mais uma ideia, né? De pensar essas coisas enquanto juntas. Eu acho que a ideia de interimplicação é muito mais utilizada, né? Essa noção de não separar. E é justamente a partir disso, por exemplo, que a Roberts vai falar do biosocial, né? Dessa junção dessas ideias, aqui nesse caso infernizado, justamente porque ela também quer pensar nessa tensão, né? E o que a Haraway vai dizer, então, com natureza-cultura, é que o que ela está fazendo é contar histórias situadas espaço-temporalmente, né? E aqui é importante dizer que ela está colocando histórias, né, e não histórias. Justamente nessa ideia de que não é um trabalho historiográfico, então ele rompe com alguns pressupostos do trabalho historiográfico, né? Não é uma noção de contar uma linearidade ou de contar algum tipo, né, de relação, mas sim contar histórias, porque é contar essas relações. É trazer à tona essas relações entre natureza e cultura, né? Então o que ela vai falar é por isso que as histórias são centrais para estudar a tecnociência. Aqui o Google me traiu, ali tem que ser histórias. Por isso que as histórias são centrais para estudar a tecnociência. Não pode haver referência à biologia, né,
para algo como hormônios, que não seja uma história conectada a outras histórias. Assim, o papel do estudioso dos estudos científicos, na visão de Haraway, é examinar e recontar as histórias da tecnologia. Ou seja, inverter significados, transpor o corpo da comunicação, remodelação. Aqui são duas palavras que a gente traduz para remodelação, depois eu posso ver qual é a outra. Desvios que dizem a verdade, né? Então, eu conto histórias sobre histórias desde o início. E uma das questões que ela vai trazer é uma dessas histórias que a Haraway conta, por exemplo, da relação entre dois animais de estimação que ela tem, aonde em vez, por exemplo, dela falar da testosterona, ela vai falar do então chamado hormônio masculino, né, a testosterona. Então, quando ela traz a atenção do então chamado hormônio masculino, né, ou então chamado hormônio androcêntrico, é justamente ela faz uma pontualização sobre essas questões, né? Ela traz à tona que aquilo faz parte de uma trajetória maior, de uma rede maior, e que naquele momento está sendo agenciada dessa forma, né? E isso não deixa de abrir a potencialidade de que seja entendido de outras formas, ou que tenha sido entendido de outras formas anteriormente, né? Então, quando a Haraway fala sobre essa ideia de falar sobre contar histórias sobre histórias, é justamente trazer essa potencialidade de que, mesmo que a gente não produza a fronteira, né, que a gente não produza, não entre nesse projeto científico, né, de estabilizar objetos, não significa que a gente não está produzindo ciência, né? Talvez a gente esteja produzindo uma ciência muito mais engajada, como a Haraway vai trazer, porque a gente está possibilitando as pessoas que estão adentrando as nossas histórias de entender esses processos como contextualizados, né? E de poder, então, fazer esse rastreamento dessas relações. Então, foi isso que ela tentou trazer nessa segunda parte, né? Pensar que, ao invés de definir essas fronteiras, é muito mais potente a gente pensar a partir delas, né? A pensar de uma maneira que impossibilite ou dificulte esse trabalho de fronteiras. E nesse sentido é que a gente vai chegar na terceira parte, né? Que é as culturas hormonais. Então, pensar que se as fronteiras não são definidas é porque a gente está falando de algo político, né? E vai ser justamente a finalização dessa terceira parte para ela, né? De pensar isso enquanto algo que tem que ser trazido para essa esfera pública, né? De intervenção e de debate. Então, mas para chegar nisso, ela vai pegar a terapia de reposição hormonal, né? TRH, para pensar um pouco sobre essas situações na contemporaneidade, né? Então, no capítulo 4, né, denominado Elixires do Sexo, Terapias de Reposição Hormonal e Vida Contemporânea, ela introduz o que seria as TRHs, né, e começa a pensar como que essas ideias, né, e como que essas noções que estavam estabelecidas nos modelos biomédicos voltam a agir aqui, né, ou seja, produzem de novo essas dobras de aproximação. A primeira delas, né, é essa noção de o quanto, na contemporaneidade, tem se produzido um modelo de envelhecimento como patologia. Isso a gente já viu, né, que estava nascendo ali na virada do século XIX para o século XX com a Fabíola, principalmente dentro da noção, né, de uma constituição de patologias naturais das mulheres. Então, a ideia de uma regulação cíclica das mulheres em contrapartida aos homens enquanto estáveis, né? E essa noção, então, de que a partir do momento que a mulher atingia a sua maioridade, né, a finalização do seu período reprodutivo, elas seriam as rainhas destronadas, né, como a Fabíola vai chamar atenção. O que, né, vai ser acionado aqui pela Roberts, né, é o quanto que dentro desse processo, né, do modelo de envelhecimento como patologia,
ainda vai ter a construção do sexo e do gênero enquanto uma entidade estática e fixa que deve ser mantida mesmo com alto custo. Né? E aqui o alto custo a gente está pensando em toda essa rede sociotécnica que tem que ser produzida para que as TRHs sejam, né, colocadas em prática. Além disso, ela traz de novo a noção da Althusser, né, de o quanto a endocrinologia sexual ela se desenvolveu nos últimos tempos, mas que continua nessa ideia de drogas procurando por um mercado. Né? E daí aqui, a aproximação de novo com a Fabíola é justamente que essa rainha destronada, né, então ela vai adentrar a um período específico, agora determinado como menopausa, e que dentro desse modelo de envelhecimento como patologia vai ser entendida como não natural, né? E aqui ela fala muito sobre essa noção de como a menopausa ela é defendida, né, como não natural a partir de duas pressuposições, pelo menos que eu me lembre. A primeira é de que a partir das intervenções da medicina, as mulheres não estariam seguindo seus ciclos naturais, então elas não engravidam, elas não menstruam, e isso teria um impacto que geraria essa menopausa. E a segunda noção é que essas mulheres estariam extrapolando os limites até então naturais do corpo em termos de idade, né? Então elas estariam vivendo mais, e eles falam, por exemplo, da expectativa de vida de 48 para mais de 80 anos, né? Então, entendida como não natural, como, né, como a Fabíola vai trazer, todas as questões corporais das mulheres são entendidas como patologias naturais, né, são entendidas como algo que tem que ser regulado e tem que ser tem que se produzir uma intervenção. A menopausa, então, também vai ser uma possibilidade de intervenção a partir das TRH, né? Então, a TRH como essa possibilidade de voltar essa feminilidade perdida pela menopausa. E aqui a gente volta para essa ideia, né, então, de dentro daquela linha entre o masculino e o feminino, né, de poder voltar a reaproximar essa mulher da parte do feminino. Então volta para aquela questão de o quanto o problema não é essa mulher perder a sua feminilidade, mas é a sua aproximação com a masculinidade, e nesse sentido coloca a masculinidade em jogo, né? Eu acho que que ela cita autores que falam da influência do controle contraceptivo e estresse vivenciando pelas mulheres europeias. Sim, verdade. Boa lembrança, Gabriel, né, de o quanto também tem o estresse, né, produzido. E isso é uma das questões que vai ser principais, né, principalmente no capítulo 5, né, de quanto a menopausa não seria natural, justamente porque mulheres não ocidentais não passariam por esses processos, né? Ou passariam por eles de uma forma muito diferente, mais tardia, enfim, né? Então, realmente, o estresse é uma das grandes questões também dentro dessa produção. Aqui, a Roberts fala um pouco de pesquisas antropológicas, né, e o quanto é interessante a gente pensar que essa menopausa, que é tão produzida dentro do Ocidente, ela tem diferenças culturais muito específicas, né, então volta para aquela questão da Emily Roberts, e, por exemplo, a questão dos calores, né, sentidos por mulheres na Inglaterra não é representativo no Japão, né, no Japão a gente tem outros sinais que são entendidos enquanto produtores dessa menopausa. Mas a grande questão, e aqui voltando para essas relações com a Fabíola, né, é justamente de que a grande diferença é que a gente não tem uma medicalização de corpos masculinos, né, a gente continua produzindo esse modelo de envelhecimento como patologia, continua só funcionando para corpos femininos, né? Assim como todas essas questões de racialização, como eu já falei antes, né, de que mulheres não ocidentais não passariam por esses processos. E aqui é interessante que a Roberts faz um adendo dizendo que é interessante eles falarem que mulheres não ocidentais não fazem parte desses processos, porque eles completamente esqueceram que eles vão para países não ocidentais para testar hormônios, né?
que os hormônios não são testados nessas mulheres ocidentais, eles são justamente testados nessas mulheres não ocidentais. Então, dizer que essas mulheres não têm menopausa justamente porque elas não, né, não ingerem hormônios é completamente apagar esse rastro científico e essa produção histórica, né, desses hormônios. Mas daí, né, pensando o caso dos homens, ela vai chegar, né, nessa discussão de que, bom, supostamente existiria uma contrapartida para a menopausa, né, que seria a andropausa, e que estaria colocada principalmente a partir de 3 noções. Uma que a gente já viu também para as mulheres, que é a expansão do envelhecimento. Dentro disso também uma noção de uma crise da masculinidade, né, de que a gente teria modificações sobre o entendimento de masculinidade. Isso gera uma série de produções para quem tem interesse de pesquisa sobre masculinidades, né, e da constituição do self-made man, principalmente. E essas noções de biossociabilidade, né, de como dentro dessas relações os homens estariam perdendo espaço e caminhos, né, a trilharem. O que é interessante é que a andropausa ela é explicada completamente diferente da menopausa, né? Então, a primeira questão é que a intervenção ela não é com terapia de reposição hormonal, né? Mas sim com um medicamento específico. Aqui a gente, né, tem o Viagra, mas existem outros problemas, né, sobre disfunção erétil, mas que é justamente essa perspectiva de pensar que o grande problema seria a perda dessa funcionalidade eterna, né, do pênis. Então aqui existe uma preocupação muito latente de não produzir a masculinidade como frágil, né? Dizer que a masculinidade ela perde o seu valor em termos, né, constitutivos como a feminilidade seria aproximar o homem desse polo feminino, né? E daí vem a outra grande questão da Roberts. Dentro dessa linha, quem se mexe é só a mulher, né? O homem não se mexe dessa linha. O homem está sempre naquele polo. Se ele não está naquele polo, ele é outra coisa, né? Ele não é um homem feminizado. Ele é homossexual ou ele é alguém que perdeu o seu status na sociedade. Enquanto a mulher volta, né, e vai dentro dessa linha, o homem tem que permanecer naquele polo. Então a masculinidade, né, justamente porque ela é marcada pela presença, ela não pode entrar dentro dessa, né, dessa linha temporal, né, dessa linha de possibilidade de mudança, né? Então, justamente, né, a impotência, ela não pode fazer parte do mesmo script do que a menopausa, né? Então, ela vai dizer que o Viagra é vendido para os homens como uma solução rápida e indolor para a disfunção erétil. Então, esse medicamento reproduz scripts sexuais heteronormativos e normativamente juvenis, né? Então, essa noção da masculinidade completamente centrada numa ideia atemporal de virilidade, de heteronormatividade, né? Deixa eu ver se eu botei na próxima. Sim, e que daí justamente é reproduzido numa ideia de que a gente, enquanto nas mulheres teria um declínio, né, do nível de estrogênio absurdamente rápido, né? Então a mulher entra na menopausa e o declínio de estrogênio é rápido, então ela já, né, demarcadamente acessa esse lugar, né, esse lugar da rainha destronada. O homem não, né? O declínio dos níveis de testosterona, eles são muito relativos, né? Eles são muito pequenos. Ele é um declínio muito considerado muito natural, né? Não é um declínio brusco, então não seria a mesma coisa que a menopausa nesse sentido. E, além disso, o declínio de testosterona, né, para os cientistas, não produziria infertilidade como norma de envelhecimento, ao contrário da menopausa, né? Então, na página 133, ela vai dizer: as conexões entre a função natural,
da reprodução das mulheres, ou seja, cuja perda na menopausa torna a mulher não mais feminina, e a produção de estrogênio não se reflete nos homens. Acredita-se que a maioria dos homens mantém sua fertilidade natural, embora os declínios na libido e na capacidade de penetração não permitam que eles as exercitem. Assim, a reposição de testosterona restaura uma norma reprodutiva e heterossexual nos homens de uma forma que seria impossível nas mulheres, né? Então, aqui a gente está falando claramente de hierarquias sociais, né? A gente está falando de corpos que são entendidos como naturais, de pessoas não ocidentais, então que não precisariam das terapias de reposição hormonal, e desses corpos não naturais, de ocidentais, que precisam de suplementação hormonal mais tarde na vida. E além disso, né, nesses discursos da terapia de reposição hormonal, os hormônios propiciam prazer e beleza a certas mulheres e força e capacidade de penetração a certos homens. A disposição, então, é figurada como uma restauração das diferenças naturais perturbadas pelo envelhecimento, né? Então, aqui é muito interessante, né, como a gente tem essa, literalmente, né, essa fronteira intransponível para as mulheres, né? A menopausa é a perda, você pode voltar a ter feminilidade, mas você não vai voltar à sua natureza. Enquanto os homens, como a gente não teve a perda natural, né, a gente não teve essa perda da sua fertilidade, é possível ultrapassar essa linha, né, que a falta do hormônio traz. Então é possível se restaurar essa fertilidade. É interessante pensar porque eu acho que a gente tem outros discursos que têm sido produzidos nesses últimos anos, né? Não só nessa... A reprodução desse discurso, por exemplo, de quanto os óvulos femininos eles são menos potentes com o avançar da idade, né, e eles podem trazer mais doenças, mas a gente tem visto um pouco, né, a instauração de preocupações, por exemplo, de que um homem, a partir de uma certa idade, mesmo que ele possa reproduzir, a sua prole teria problemas, né? Também teria uma ideia de déficit, a ideia do envelhecimento, que eu acho que é interessante colocar, né? Tendo falado sobre isso, no capítulo 5º, ela vai pensar, então, quais são os efeitos, né, de mensagens que a TRH vai trazer quando, então, colocada como disponibilizada como uma cura para a menopausa. Aqui eu vou fazer uma redução enorme, né, porque é um capítulo que ela fala muito especificamente sobre todas as pesquisas e tal, mas duas justificativas são as principais utilizadas para falar sobre a terapia de reposição hormonal, a osteoporose e as doenças cardíacas, né? O que ela vai demonstrar é que ambas não têm comprovação de eficácia quando a gente vai para os estudos científicos, né? Ao contrário, ela vai demonstrar que tem dois grandes estudos que são feitos e os dois são barrados justamente porque tem efeitos contrários àquilo que eles estavam tentando né, demonstrar. O primeiro justamente fala sobre o caso de infartos aumentam a partir do uso da terapia de reposição hormonal. E o segundo é que vários estudos demonstram que mesmo que a partir do momento que você entre na terapia de reposição hormonal, você pare de ter perdas, né, do cálcio nos ossos, a partir do momento que você para, essa perda ela é exponencialmente maior, né? Então tem uma implicação aí de uma aceleração no momento que você para, assim como ela traz a questão de que nos primeiros anos você tem essa perda, mas depois ela continua sendo reproduzida, né? A terapia de reposição hormonal ela não tem uma continuidade linear, né? De uma possibilidade de parar no tempo a osteoporose. A partir disso, ela vai falar sobre como as feministas reagiram, né, a essas questões da medicalização da menopausa. Ela vai separar entre radicais e as demais, né, a forma como ela vai trazer, mas ela vai criticar a incapacidade das feministas radicais de pensar a agência feminina, né, então colocam dentro de uma noção
quase de uma não escapatória das pressões biomédicas, enquanto as demais, né, essas outras feministas que não compactuam com a visão radical, vão ter um problema em estabelecer essa relação entre a natureza e a cultura, né? Por um lado, elas acabam vendo as mulheres ou como uma vítima passiva, então, enquanto doente, mal informada, super dependente de medicalizações sem poder. Por outro, elas também vão para uma outra esfera e chamam da feminista ativa, né, que seria muito bem, né, aqui saudável, informada, engajada em práticas não médicas e de autoajuda e com poder. Então, a gente ficaria na esfera da vítima passiva, que precisa se utilizar das questões biomédicas, e da feminista ativa, que consegue, né, produzir outros tipos, né, de engajamentos com as questões, por exemplo, com a menopausa, e que não necessariamente precisaria, então, desses artefatos biomédicos. De novo, né, como está sendo produzido durante todo o livro, a Roberts não fica feliz com essa resposta, né, porque ela quer um engajamento que consiga pensar essas ideias não só nessa dicotomia entre o fraco e o forte, entre a natureza e a cultura. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que se a gente entende os hormônios como atores material semióticos, que transmitem mensagens, e assim, rompem qualquer distinções fixas entre natureza e cultura, as razões para pensar essa dicotomia, né, elas ficam mais claras. Então, como mensageiros, os hormônios da terapia de reposição hormonal, eles não agem, seja discursivamente ou materialmente, fora de configurações corporais e culturais específicas. Isso não é negar a existência de fortes padrões de ações que se repetem em diferentes corpos femininos ou em diferentes domínios históricos ou geográficos, mas sim argumentar que o desejo por uma verdade singular dos efeitos da terapia de reposição hormonal sempre será frustrado. O desejo por toda a verdade, por definição, envolve a abstração das especificidades das ações de mensagens dos hormônios em qualquer instância particular. O que é impossível se entendermos os hormônios como mensageiros ativos dentro de configurações específicas de corpos, tempos e lugares. Então, aqui ela está fazendo uma crítica forte a todas essas vertentes feministas, de que, de novo, né, vocês estão olhando para a linha, vocês estão olhando para a fronteira, vocês estão olhando para a ideia de que a gente poderia ter uma resposta simples para a terapia de reposição hormonal, né? Seja ela a noção de que não, ela é horrível, a mulher fica completamente sem ação, ou seja, a noção de então a gente vai para fora, a gente vai para as terapias holísticas, a gente vai para as práticas de agenciamento da natureza, como ela é, fora das relações biossociais que elas são estabelecidas. Então, aqui o que ela está dizendo é, bom, mas a gente partir da definição de que existiria uma verdade para a resposta das terapias né, de reposição hormonal, significaria simplificar todo esse processo, né, e todas as nossas capacidades, então, de adentrar dentro dessas práticas. Então, é a partir disso que ela vai fazer toda uma discussão de como a gente pode tomar decisões quando a gente parte desses modelos, né? Então, ela vai começar dizendo que a forma mais comum dentro do sistema biomédico é dizer que o que falta é informação, né? E que essas mulheres, então, deveriam consultar os seus médicos e ficarem informadas, e a partir do momento que você tem as informações, não seria uma decisão difícil, né? O que a Roberts fala é que, bom, mesmo nesse sentido, né, a tomada de decisões médica, ela torna-se um processo de aplicação de cálculos matemáticos de risco para a própria vida e de pensar hormônios como agentes biológicos complexos com múltiplas potencialidades para aliviar e causar sofrimento físico, né? Então, mesmo quando a gente pensa dentro dessa ideia de procurar informações, a gente ainda está relevando à mulher esse papel, né, de produzir toda uma matemática de cálculos, aonde riscos e
né, e possibilidades de acertos são colocados em questão, e é onde se apaga, né, toda essa complexidade de pensar que são só os hormônios que têm essa potencialidade múltipla de aliviar e causar sofrimento, né? E a partir disso, então, ela vai trazer como que o modelo biomédico, ele está dentro, né, dessa preocupação que o Serres demonstrou no começo, né? Ele junta passado, presente e futuro dentro dessa decisão, né? Porque ele articula a ideia de que você tem que pensar no seu histórico familiar, a ideia de que você tem que pensar o momento presente, né? Qual idade você está, o que muda no seu corpo a partir disso, assim como você tem que projetar no futuro, né? Então você tem que projetar a partir desses conhecimentos quais são os riscos que você está envolvendo, qual é o tipo de decisão que você tomando agora, você vai ter que arcar no futuro, né? Então, o que ela vai dizer é que o modelo biomédico, então, junta, né? Ele dobra todos esses tempos naquela ação. Então, ela vai dizer que a configuração do corpo da mulher que toma a terapia de reposição hormonal, né, como situada em relação aos corpos dos outros, então, né, essa noção entre passado, presente e futuro, ela mostra que a experiência corporal nunca é biológica, no sentido de estar fora da cultura ou relacional. Mas antes, ela envolve a complexa dobra da história, cultura e experiências dos outros com o biológico, né? Justamente nesse momento de trazer essa dobradura, todas essas questões são colocadas em jogo, e não só mais uma questão, né, de entender sobre biologia e colocar, então, a biologia em ação. E ela vai mais adiante, né? Ela fala, os hormônios, na forma de terapia de reposição hormonal, se movem para os corpos em formas altamente culturais e técnicas, né? Então, em termos de adesivos, comprimidos, pessários e cremes. E o fazem dentro de conjuntos complexos de discursos, o biomédico, o pessoal, o econômico e o comercial. Os corpos para os quais se movem também são produzidos e situados culturalmente. Assim, os efeitos da terapia de reposição hormonal não podem ser separados das complexas interrelações entre as experiências corporificadas e o mundo ativo ou natureza. Assim como os efeitos colaterais da terapia de reposição hormonal não podem ser isolados de seus efeitos pretendidos, seus efeitos biológicos não podem ser isolados das personificações histórica e socialmente dobradas daqueles que a tomam. Finalmente, mesmo com tecnologias biomédicas, os hormônios não podem ser removidos do social para um reino de atividades puramente técnica ou biológica. Como mensageiros, os hormônios sexuais podem ser entendidos como atores envolvidos em interações complexas entre entidades dentro do corpo, cientistas e entidades de laboratório usados em experimentos, compreensões históricas e culturais de diferenças sexuais e outras, e as experiências situadas de corpos particulares, né? Então, ela vai voltar a dizer, né, que os hormônios são trabalhos de formação de fronteiras e da sua manutenção. E nesse sentido, né, em vez de pensar eles enquanto entidades meramente biológicas, a gente tem que pensar os hormônios sexuais dentro dos corpos, né? Tanto os hormônios endógenos quanto a terapia de reposição hormonal, eles podem ser pensados como atores materiais semióticos ou biossociais, como participantes ativos na produção de determinados corpos situados. A terapia de reposição hormonal, ela é produzida, prescrita e realizada dentro de redes de representação, interação, aonde os corpos eles já são sexuados e eles já são generificados, né? Então isso leva ela a pensar que os hormônios não são mais concebidos como objetos definitivamente conhecíveis, mas como autores envolvidos em interações complexas com atores humanos e não humanos. Os corpos para os quais eles se movem nunca são simplesmente biológicos, mas estão sempre situados, vividos e sexuados genéricos. Generificados, aqui é a tradução. As interações entre todos os atores envolvidos nos discursos da terapia de reposição hormonal, incluídas as representações da mulher que toma a terapia de reposição hormonal, tornam-se questões políticas, exigindo-se atenção crítica coletiva.
Em última análise, então, as questões sobre os caminhos para o envelhecimento bem-sucedido não podem ser deixadas para as mulheres considerarem individualmente, mas sim devem ser enquadradas e debatidas de uma forma mais pública e política, né? Então, aqui é literalmente essa chamada dela de que a gente só pode pensar na decisão, e aqui tem uma relação direta com a Anne Marimol. Eu achei muito estranho que ela cita a Anne Marimol e os debates dela do corpus múltiplos no fim, mas ela não cita ela aqui, né? Essa pressuposição da Anne Marimol de que a gente só pode produzir um tipo de noção de decisão quando a gente apaga toda a rede sociotécnica que produz aquela decisão, né? Ou seja, a gente só apresenta a essa mulher os fatos, como se os fatos não fossem produzidos dentro de toda uma, né, de uma rede sociotécnica. Então, a Roberts faz esse caminho justamente demonstrando o quanto a gente não pode entender hormônios fora, né, dessa sua capacidade enquanto atores semiótico-materiais, e nesse sentido, né, colocar ele simplesmente como uma decisão que é possível de ser realizada por qualquer mulher, né? Mas sim chamar essa atenção para um debate público e político. E é nesse sentido que ela chega no seu último capítulo, né? Que seria os hormônios no mundo. Que então ela adentra esse debate de como os hormônios estão sendo entendidos, né? Dentro de questões políticas maiores. E aqui ela vai trazer algo que vocês já devem ter ouvido, né? Que foi um boom na década de 90, agora já tem se reduzindo um pouco, mas ainda volta e meia aparece, que é essa noção que a Barbara Seaman vai trazer de mar de estrogênio, né? De que a gente teria tantos hormônios no mundo que não teriam espaço, que não teria sido afetado, né, pelos hormônios. A gente não teria mais um espaço colocado da natureza, né? Todos os espaços já teriam sido afetados de alguma forma pelos hormônios produzidos pela indústria. E nesse sentido, né, ao contrário da terapia de reposição hormonal e ao contrário dos hormônios endógenos, esses hormônios exógenos, eles são entendidos como desreguladores endócrinos, né? Então, eles são pensados como esses atores onipresentes e indiscriminados, que perturbam as fronteiras múltiplas, né? Então, de tempo, de geração, de sexo, de geografia e de espécie. Aqui, muito na noção de que eles teriam essa possibilidade não só mais de interagir com humanos, mas também de interagir, né, com todo o universo natural e social, né? Então, ele perturba a fronteira de tempo justamente porque ele está lá não está lá desde sempre, mas ele vai poder estar lá a partir de um tempo que a gente não sabe quanto. Ele perturba a noção de geração porque ele afeta diretamente, né, é produzido enquanto que afeta diretamente a reprodução sexual dos humanos. Ele é entendido como perturbador do sexo, justamente, né, e a gente vai ver isso mais adiante, porque ele é entendido como um alterador do gênero, né? Ou seja, homens que tomariam muito estrogênio a partir dessas contaminações estariam perdendo a sua masculinidade. Ele acaba com fronteiras geográficas justamente porque não existiria nenhum lugar do mundo que não teria sido, né, invadido por esses desreguladores endócrinos. E de espécie, justamente porque vai trazer casos, né, ela traz casos de ursos polares que são identificados como tendo hormônios né, humanos dentro do seu corpo, mas também a noção de algumas espécies de peixes que teriam mudado de sexo, né, por conta desses hormônios, da presença desses hormônios, né? Então, o que ela vai chamar atenção é que a extensão desse discurso emergente, ela indica que a desregulação endócrina se tornou um local-chave no qual os hormônios sexuais se comunicam ativamente através dos limites inconstantes e poucos claros da natureza e da cultura de hoje, né?
E para pensar, então, sobre, né, esse potencial dos desreguladores endócrinos, ela vai partir para algumas dobras que ela vai fazer. Eu vou situar algumas aqui que eu acho mais interessantes. A primeira é justamente como que os hormônios acabaram sendo produzidos como alteradores do gênero, né? Aqui ela vai fazer toda essa reconstituição que a gente já viu nos outros capítulos, né, da interferência dos hormônios no cérebro fetal e de como isso pode produzir um tipo de capacidade de transformação, mas também em termos, né, de estudos científicos que injetaram hormônios em animais, principalmente em roedores, e falaram então de modificações, né, de que quando injetados com estrogênio, os ratinhos masculinos teriam ficado em posições passivas, a mesma coisa em termos de ratas, né, ratazanas e, né, ratos femininos que teriam assumido posições ativas durante o sexo. Mas, enfim, dentro dessas, né, dessas experiências, acabaram se produzindo discursos que se mantêm até hoje, né, principalmente pensando nessa ideia, então, de dobras. Porque eles fornecem conceitos, né, então a ideia de naturalidades do sexo hormonal ser binário, de práticas, como essa que eu falei antes, né, então de medir hormônios e usar animais como modelos para humanos, de padrões, de descrição de corpos hormonais normais e patológicos, né, como a gente viu antes com a menopausa, mas com o corpo feminino de uma forma geral, e também de quadros pelos quais os dados contemporâneos são vistos. Então, essa construção desses discursos, né, sobre os hormônios, eles acabam sendo trazidos à tona de novo quando a gente fala de desreguladores endócrinos, né? Então, essas dobras são feitas novamente, fazendo aproximações entre esses diferentes discursos que foram produzidos durante, né, o último século e que tem uma potencialidade muito forte justamente quando os hormônios passam a ser entendidos enquanto mensageiros químicos, né? Então, a centralidade da reprodução sexual quando a gente tem essa modificação dos hormônios, não só, né, como substâncias que geram o corpo, né, que fazem esse movimento de relação, mas como mensageiros químicos. E dentro dessa noção, né, esses discursos, então, são dobrados para produzir questões maiores, né, ou, como ela diz, vai chamar atenção, problemáticas dramáticas para o nosso mundo. Algumas que ela chama atenção, por exemplo, é a queda da contagem dos espermatozoides que estaria acontecendo, né, então, toda uma questão de problemas geracionais, da gente ter problemas específicos em termos de doenças, né? Assim como essa noção de desregulação do corpo a partir da ação, né, desses hormônios exógenos. O que ela vai chamar atenção e ela vai, né, trazer vários autores e autoras que vão lançar livros falando sobre isso de uma maneira muito próxima da divulgação científica, né, é que se a gente volta para a ciência, e para a ciência que está sendo produzida nas universidades, essas questões não são colocadas nessa dramaticidade, justamente porque não existiriam comprovações científicas ainda para essas questões. Então, não existe uma comprovação científica, pelo menos até 2007, né? Não existiria uma comprovação científica que demonstraria uma queda da contagem dos espermatozoides, para se dizer que a gente estaria num processo, né, de feminilização de homens, assim como não se sabe qual é a ação desses hormônios exógenos dentro do corpo. Além disso tudo, a Roberts vai trazer e vai chamar a atenção que essas afirmações, elas são completamente heteronormativas. Elas se baseiam-se em longas histórias de pesquisas tecnocientíficas problemáticas sobre os efeitos dos hormônios em corpos e comportamentos sexuados, né, em elas articulam a heterossexualidade e a diferença sexual binária como normas saudáveis. Então, como muitas formas de nostalgia, elas se referem a um passado que nunca existiu, né? Nesse caso,
um constituído por fronteiras biológicas e sociais intactas entre machos e fêmeas de animais humanos e não humanos, de reprodutividade perfeita e de um claro senso de identidades humanas sexuadas com base biológica, né? Então ela chama atenção sobre o quanto esse tipo de dobradura, né, não só por trazer heteronormatividade dentro de si, também fala, né, sobre essa ideia de um paraíso perdido, né? E aqui, de novo, a gente pode pensar no Manifesto Ciborgue da Haraway, né? Dessa ideia de uma vontade de volta à natureza, de largar toda a medicina, de largar toda essa produção farmacêutica, né? Como se fosse possível apagar todos esses históricos. Então, por fim, ela joga, né, uma última questão, que é, mas como que a gente pode pensar esse mundo hormonal, né? Essa presença de hormônios exógenos na natureza? Seria separando essa cultura e natureza, né, como está se propondo, né, esses ativistas estão propondo, ela vai dizer que, bom, não. Né, justamente pegando a Butler, ela vai falar, não pode haver uma materialidade do sexo que ainda não seja sobrecarregada pelo sexo da materialidade, né? Ou seja, não tem como a gente pensar no momento anterior à materialidade, como não tem como a gente pensar no momento anterior à natureza, ou como pensar no momento anterior à sociedade, né? A materialidade é sempre sobrecarregada pelas histórias semióticas materiais da endocrinologia. Então, a sua produção de sexo por meio de práticas semióticas materiais, de transplante de gônadas, de injeção de animais, e estudos científicos de corpos e comportamentos humanos, né? Ou seja, nunca pode haver uma divisão entre os efeitos materiais reais dos desreguladores endócrinos e os discursos problemáticos que os descrevem, né? E ela vai terminar então dizendo: como mensageiros, os hormônios não carregam uma entidade independente de um lugar para o outro, mas criam um tipo de relacionalidade em que suas atividades de mensagens constituem as entidades entre as quais se acredita que eles transmitam mensagens. Essa relacionalidade é sugerida pelo hífen em biosocial, que representa uma relação constituinte e ativa entre duas entidades, a biológica e a social, que não preexistem por si mesmas, mas são constituídas por meio da conexão, né? Nesse caso, uma conexão feita por meio dos hormônios. Então, levado ao limite, né, esse ponto dessa separação, ele reconfigura a compreensão dos hormônios como mensageiros. Os hormônios sexuais não estão mais contidos nos sistemas biológicos homeostáticos, né, como a gente tinha visto lá na parte 2, né, de pensar que os hormônios só existiam dentro de um corpo. Mas eles transcendem a esses corpos. Ele descrevendo a extensão dos ecossistemas que humanos compartilham com outras espécies. E daí aqui a gente chega na questão que a Camila já estava trazendo, né? Sobre essa ideia de um mundo compartilhado, né? De sair desse especicismo, né? De que somente humanos produzem ou vivem nesse mundo. E é justamente nesse sentido, então, que os hormônios são disruptivos, né? Os hormônios são, sim, por natureza, desreguladores, porque eles atravessam as fronteiras do corpo, da geografia, das espécies e dos tempos. Então, por fim, ela vai dizer que não é uma questão de pensar novamente em linhas, em fronteiras, de traçá-las, mas de mudar a linguagem. Não pensar mais na linguagem da escolha, mas pensar na linguagem do comprometimento e do engajamento, né? Então, como a Haraway vai dizer, o compromisso após as implosões da tecnociência requer imersão no trabalho de materializar novos tropos em uma prática sempre contingente de aterramento ou de mundialização, né? Então, e aqui ela já está chamando mão de algo que a gente vai falar muito depois, né, dentro da ciência, que é a ideia de antropoceno e a centralidade, então, desse modelo que toma o humano como centro do universo, como centro do mundo e centro da ação, né, da natureza.
Então, os últimos 2 slides, né, nessa conclusão, ela vai justamente dizer, então, que hormônios e substâncias químicas que agem como eles violam todos os tipos de limites. Entre as espécies, porque eles criam híbridos, entre lugares, né, porque o Ártico está repetidamente perto da Inglaterra, em tempos, porque os efeitos dos produtos químicos tóxicos são transgeracionais, e em sexos, porque os masculinos são desmasculinizados e feminilizados, e mulheres masculinizadas e desfeminilizadas. Então, os corpos humanos e de outros animais não são mais hermeticamente selados. Eles estão abertos a fluxos globais hormonais, a agressões de produtos químicos tóxicos e ameaças invisíveis de longo prazo. Então, os hormônios sexuais, eles viram excelentes exemplos de biopoder do Foucault e dessa segunda contraparte milenar descrita pela dona Haraway do técnico biopoder, né? Então, pensar as questões de sofrimento, sustentabilidade, é pensá-las enquanto questões para consideração de uma política coletiva, levando em consideração sempre as questões de sexo e de gênero. Então, ela vai dizer, os hormônios são, portanto, inerentemente biopolíticos. Suas ações provocam questões complexas e profundas sobre que tipo de corpos vivem e que tipo de vidas esperamos, né? E isso tudo termina, então, acho que com uma sacada dela muito interessante que volta para o que a gente falou lá no começo, né? Então ela vai dizer, a escolha de Ernest Starling da palavra grega clássica hormal para formar a raiz do termo científico moderno hormônio foi feliz. Etimologicamente, hormal significa excitar ou provocar. São ações interessantes. Provocar é detonar algo, mais do que controlá-lo ou produzi-lo. Então, os hormônios, eles são inerentemente biopolíticos. Opa, desculpa, aqui voltei, mas é a mesma coisa que antes, né? Suas ações provocam questões complexas e profundas sobre que tipos de corpos vivem e que tipos de vidas esperamos. E é nesse sentido que é hora, então, de reorientar radicalmente as ações das mensagens dos hormônios e experimentar articulações com os hormônios sexuais, de forma que causem menos sofrimento para humanos e outros animais, e se abram para a convivência com múltiplas formas de diferença, né? Então, essa última chamada dela que eu acho sensacional, né? De pegar essa forma de que se o hormônio tem na sua raiz a ideia de excitação e de provocação, a provocação pressupõe detonar, né? Não pressupõe controlar fronteiras. E nesse sentido, ele é muito mais biopolítico do que a gente poderia pensar de antemão, né? E então termina já chamando para essa espécie de centralidade de uma ação política não centrada em humanos, né? A Celia Roberts, ela é uma pessoa sensacional. Eu acho que ela faz um trabalho de tradução, e aqui tradução pensada como, né, o Latour fala, em termos de mediação, entre uma série de propostas de autoras e uma série de diálogos que a gente vê, né, de modo muito separado na academia. Ela fez esse trabalho de uma relação entre essas coisas. E, além disso, essa proposição, né, essa proposta de pensar as ideias da Haraway, eu acho que de uma maneira latente, assim, porque eu acho que uma das grandes questões que a gente vê quando a gente lê a dona Haraway é, ok, acho sensacional, mas como colocá-las em prática, né? E eu acho que a Celia Roberts é uma das que faz isso, né? Demonstra como a gente pode pensar essas relações tão presentes na nossa vida de uma forma prática, né? E mais do que isso, como que a gente coloca isso, né, em ação? Como que a gente faz esse papel de desconstruir essas fronteiras? Então, acho que ela realmente é uma divisora de águas quando a gente está falando de hormônios. Não tem como não passar por esse livro dela, né? Não tem como não pensar junto com ela essas disrupturas que os hormônios vão causar, mas mais do que isso, como é necessário sempre pensá-los a partir dessa ideia semiótica material, né? Não,
a partir do momento que alguém lança o hormônio enquanto uma questão importante, sempre pensar nas redes, né? Sempre pensar naquilo onde eles estão inseridos, porque é uma das formas da gente pensar o que está sendo apagado e por que eles podem ter ação independente de qualquer outra coisa, né?